Olá, pessoal! E aí? Só alegria? Aqui quem fala é o professor Lucas Gandra, da disciplina de Matemática do EJA, fase 1. Vamos lá? Pessoal, na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre os intervalos reais. Hoje, nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre domínio, contradomínio e imagem. Esse conteúdo também faz parte daquele conteúdo de conjuntos numéricos, tá? Pessoal, é comum representarmos na matemática os conjuntos a partir desse diagrama. Nesse diagrama, funciona da seguinte forma. Nós temos o seguinte, os elementos do conjunto, da onde parte as setas, são os elementos do conjunto domínio. O conjunto domínio, a gente representa ele pela letra D maiúscula. Então, domínio é o nosso primeiro conjunto. Quais são os elementos do conjunto domínio? São sempre os elementos da onde parte a seta, tá? Da minha função. Os elementos aonde recebem a seta, ou seja, aonde a seta chega, são o conjunto imagem, ou seja, ele faz parte do conjunto imagem. Nesse meu exemplo, ó, eu tenho o seguinte. No meu conjunto imagem, quem são os elementos? São os elementos D, E e F. Esse aqui é só um exemplo, mas a gente vai ver outros, né, com números mesmo. O mais importante é ficar claro que domínio é sempre da onde sai a seta. Então, A, B e C. Imagem é sempre aonde chega a seta. Então, D, E e F. E por último, há alguns elementos desse segundo conjunto que não receberam a seta. Então, esse elemento que não recebeu a seta faz parte do conjunto contradomínio, representado pela letra CD. Tá? Então, contradomínio é o nosso último conjunto. Então, é comum ao trabalhar com funções, os valores de domínio, imagem e contradomínio. Depois, nas próximas aulas, a gente vai entrar um pouquinho na parte de gráfico, né? Aí lá no gráfico, nós temos a reta x e a reta y, né? Aonde a reta x é do conjunto domínio e a y do conjunto imagem, tá? Pessoal, para verificar se vocês aprenderam, vamos lá em alguns exemplos práticos aí com o número. É bem simples. Primeiro, nesse conjunto, quem seriam os elementos do domínio? Os elementos do domínio, nesse exemplo que eu dei, ó, quem são? Lembra lá? Aqueles da onde parte a seta. Então eu tenho 2, 3, 4 e 7. Apenas esses. Percebam que eu uso ponto e vírgula para separar os números. Porque se você colocar 3,4, dá a impressão que é um número decimal, tá? Então é importante separar os números por ponto e vírgula, para a gente ver que são números diferentes. Nesse caso aqui, quem seria o meu conjunto imagem? Conjunto imagem representado pela letra I. Os elementos dele são, quem recebeu a seta, ó, 3, 2, 4 e 6. Então, 3, 2, 4 e 6. Percebam que eu uso sempre o ponto e vírgula para separar os números, tá? E por último, quais que não receberam seta? 5 e 8. Então eles fazem parte de qual conjunto? Do conjunto do contradomínio. Então, conjunto CD do contradomínio. Nesse caso aqui tem apenas o 5 e o 8. Pessoal, todo domínio precisa ter uma imagem. Então, sempre os elementos do domínio tem que ter uma imagem. Pode ser que às vezes um número é imagem de dois domínios diferentes, tá? Esse segundo caso, olha só que interessante. O 4 recebe a seta do 7 e do 3. Então são dois domínios que possuem a mesma imagem. Isso pode? Pode, produção. Só que, né, eu tenho que analisar então agora os meus conjuntos. Qual seria o meu conjunto domínio? Conjunto domínio são aqueles da onde partem as setas. 7, 3 e 2. Então aqui eu vou ter 2, 3 e 7. Toda vez que você vai organizar os números, é importante a gente criar uma regra, né? Então eu coloco sempre em ordem crescente. 2, 3 e 7,
para não ficar bagunçado, tá? Conjunto imagem. Conjunto imagem, quais são os elementos? Aqueles que se receberam a seta, apenas o 4 e o 5. Ah, professor, mas o 4 recebeu 2 vezes. Não tem problema, tá? Mas apenas o 4 e o 5 fazem parte do conjunto imagem, tá? Então, nesse caso, o conjunto imagem possui 2 elementos, 4 e 5. Agora, nós temos, por último, o conjunto contradomínio. Nesse meu conjunto contradomínio, eu tenho apenas o 8 e o 6. Coloco aqui em ordem decrescente, 6 e 8, tá? Alguns exemplos, vocês vão perceber que o contradomínio pode não ter número nenhum. Tudo bem, super normal, tá? O mais importante é que, de acordo com a regra, sempre o domínio precisa ter uma imagem. Pode ser que a imagem seja referente a vários domínios, mas todo domínio tem que ter uma imagem. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Nesse caso, não esqueçam de fazer as atividades lá do portal, tá? Um grande abraço, foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero.